Se após o resultado ruim do Inter contra o Atlético Goianiense eu vim aqui e critiquei fortemente o técnico Roger Machado, hoje eu tenho que vir aqui e dar os parabéns para ele, porque essa belíssima vitória do Inter contra o Juventude, com esse bom placar de 3-1 e principalmente com uma superioridade colorada em campo, superioridade essa que já estava acontecendo mesmo antes de o Juventude ter um jogador expulso, é toda na conta do técnico Roger Machado. Claramente a atuação do Internacional hoje foi resultado de muito treino, e não somente com o dedo, mas com a mão do técnico Roger Machado. Por que eu digo isso? Porque o Inter não simplesmente achou gols, mas realmente se impôs contra o adversário e principalmente mostrou uma organização tática como há muito tempo eu não via no Internacional. Hoje, o único momento que o Inter sofreu algum perigo jogando fora de casa contra o Juventude foi ali nos primeiros 15 minutos de jogo. Depois, basicamente, tomou conta do jogo. E óbvio, apesar do placar de 3-1, não deu aquele banho de bola, embora pudesse, principalmente pelas oportunidades criadas na reta final do jogo, ter ampliado ainda mais o placar. Mas principalmente controlou muito bem a partida. Não sofreu grandes sustos e nem se intimidou jogando fora de casa. Como muitas vezes nós já vimos o Inter acabar se intimidando, ter atuações boas em casa e jogando fora de casa não jogar bem. Hoje o Inter jogou no Alfredo Jaconi, parecendo que estava jogando no estádio Beira-Rio. E como eu falei, foi um Inter muito mais organizado. E principalmente no segundo gol colorado, no gol do Gabriel Carvalho, nós vimos isso que eu tô falando muito claramente. Foi uma bola que passou de pé em pé por um bom tempo, em uma jogada muito bem organizada, até chegar no Thiago Maia e posteriormente no Gabriel Carvalho para o gol. Ali nós vimos um Inter muito compacto, e eu acho que essa é a principal característica do Internacional de Roger Machado neste domingo, nessa vitória contra o Juventude. Um time muito compacto, com jogadores muito próximos. Nós não vimos em praticamente nenhum momento do jogo algum jogador pegar a bola e não ter opção de passe. Sempre tinha alguém para receber, sempre tinha alguém para ajudar. Repito, como há muito tempo eu não via no Internacional. Desde o Inter de Eduardo Cudê, que já não tinha mais organização nenhuma nos últimos jogos do treinador por aqui, e até inclusive nos jogos já com o Inter com Roger Machado. Hoje, ao meu ver, foi a melhor atuação do Internacional com o treinador Roger Machado. Repito, muito bem organizado. Claramente um time que trabalhou muito bem durante essa semana, trabalhou muito bem neste período de treinos que teve. E aqui eu quero destacar alguns jogadores. Primeiramente, a dupla de zaga do Inter. Tudo bem, o Inter levou um gol ali na reta final do jogo, nos últimos momentos do jogo, mas foi novamente uma dupla de zaga muito consistente. Uma dupla de zaga que pouco oferece oportunidades para os adversários. E, aliás, o Inter tem a melhor defesa do Brasileirão. Tem 3 jogos a menos, mas é a melhor defesa. E com o técnico Roger Machado, o Inter parece que se defende ainda melhor. Já se defendeu muito bem na partida contra o Cruzeiro, jogando com um jogador a menos e conseguindo segurar aquele empate. Então o Inter é um time com uma consistência defensiva muito boa, e hoje eu destaco a dupla de zagueiros do Internacional. Outro jogador que, ao meu ver, merece destaque é Thiago Maia. O Thiago Maia, ele demorou para engrenar com a camisa do Inter, tanto que estava sendo muito questionado por boa parte da torcida colorada, mas agora tem se mostrado aquele Thiago Maia que o Inter lutou tanto para ter, porque o Inter não queria somente um volante quebrador de bola, sabia da qualidade do Thiago Maia, que ele é bom marcador, mas que principalmente aquele volante que aparece dentro da área adversária, aquele volante que auxilia também no ataque, não fica somente preso na marcação. E o Thiago Maia tem se saído muito bem e tem demonstrado muito bem isso. Demonstrou muito bem isso na vitória do Inter contra o Juventude, inclusive fazendo gol lá aqui no estádio Beira-Rio, e hoje novamente, no segundo gol, ele apareceu dentro da área, apareceu muito bem. O Wesley é chovendo molhado, novamente muito participativo, muito bem na partida, o driblador do Internacional.
Gabriel Carvalho. A gente tem que sempre falar desse guri, porque ele assumiu uma função com 16 anos, agora recém fez 17, uma função de ter que substituir nada mais nada menos que Alan Patrick, uma das referências técnicas do Internacional, e não somente referência técnica, mas também liderança, ou seja, entrou com aquele peso muito grande e não sentiu. O Gabriel Carvalho parece um jogador experiente em campo e acredito que hoje, com o gol dessa partida, vai ganhar ainda mais confiança. É uma joia que, como eu já vinha falando há muito tempo, tem que ser lapidada pelo Internacional e está sendo cada vez mais lapidada. Não sente peso de partida, assume a responsabilidade e não à toa está deixando o Alan Patrick no banco de reservas. O Alan Patrick está recuperado de lesão e o Gabriel Carvalho segue como titular, porque seria uma injustiça enorme tirá-lo do time. Então, novamente hoje, além do gol, foi muito bem na partida e é um dos destaques do Internacional. E também hoje cabe destacar o próprio Bernabei. O Bernabei que já tem se mostrado meio fraco defensivamente, mas ofensivamente tem aparecido muito. E hoje não somente fez o gol, como apareceu e auxiliou muito no ataque. Esteve muito bem à frente, aparecendo à frente, ajudando o time como um todo também no ataque. E por último, Rafael Borré. Borré que talvez seja o jogador mais regular do Inter nos últimos jogos, porque até o Wesley decaiu um pouco e agora tá retomando aquela confiança e o bom futebol, mas o Borré vem muito bem e quando não faz gols se demonstra muito participativo e hoje novamente fez gol. É um jogador que estava precisando de confiança, que começou o ciclo no Inter meio perdido, perdendo muitos gols, mas depois que fez o primeiro, só foi. E é um jogador, como eu já trouxe por aqui, tá tentando entender a história do Internacional, entrou em contato com o Rafael Sobis logo que chegou, quis conversar com a torcida em um momento de crise do clube, então um jogador que tem se mostrado muito técnico, mas também muito responsável e muito participativo dentro de campo, e hoje novamente foi muito bem. Infelizmente o destaque negativo para o Ener Valencia, que entrou na reta final do jogo, até fez uma boa jogada que o Alan Ruschel tirou em cima da linha, seria um gol para talvez dar confiança, mas perdeu bolas simples, fáceis, inclusive do gol do Juventude, que graças a Deus não mudou nada a partida, não mudou nada, o Inter já tinha uma vantagem bem ampla, mas uma jogada displicente, e já havia perdido uma bola displicente na lateral também, parece que tá faltando atenção do Ener Valencia, só que eu não vou entrar nesse negócio de torrar o jogador, é um jogador que já mostrou muita qualidade, já mostrou que sabe fazer gols, mas tem algo de muito errado, acredito eu, até por ter conversado com pessoas próximas a ele, que o problema neste momento é mental, é psicológico, tá precisando retomar confiança. Talvez tivesse feito o gol hoje, teria retomado essa confiança, mas infelizmente não somente não fez, como o gol deles surgiu de uma rateada, de um erro dele lá no meio de campo. Mas enfim, no geral o Inter muito bem em campo, o Inter que além de estar muito bem fisicamente, é um time que não cansa mais, também esteve muito bem taticamente, tecnicamente e em individualidades. Então o jogo de hoje, que ao meu ver, repito, foi melhor do Inter comandado por Roger Machado, traz esperança. O Inter neste momento está a 9 pontos do G6, da zona da Libertadores, tendo 3 jogos a menos, ou seja, 9 pontos a menos disputados. Dá pro Inter, jogando o que jogou hoje, é claro, a gente sabe das fragilidades do Juventude, mas dá pro Inter, jogando o que jogou hoje, com a organização de hoje, pensar pelo menos numa vaga na Libertadores do próximo ano. Então, repito como comecei nesse vídeo. Assim como critiquei o técnico Roger Machado em algumas oportunidades, hoje todo o crédito vai para ele, porque claramente foi um Inter muito bem treinado em campo, muito compacto e muito bem organizado. Que siga assim e que os próximos jogos do Internacional tragam cada vez mais um futebol melhor e mais esperança para o torcedor colorado. E agora, antes da gente encerrar, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu achou da atuação do Internacional? O que tu achou do desempenho do time como um todo? E das individualidades? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!